Glórias e glórias a Deus. Lucas, glórias e glórias a Deus. Marcos, capítulo 10, versículo 46. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Glórias, glórias e glórias a Deus. A palavra, ela fala da cura de um cego, a cura do cego de Jericó, que Jesus Cristo curou ele. Eles foram para Jericó. Foi para Jericó Jesus e seus discípulos. Eles saíram de outro lugar que eles estavam, de outra cidade, e foram para Jericó. Juntamente estavam ali os discípulos e uma numerosa multidão, porque aonde Jesus passava, multidões seguiam Jesus, porque eles sabiam que Jesus curava, que Jesus falava da palavra de Deus, que Jesus expulsava demônios. Então multidões de pessoas seguiam Jesus. E Jesus, ele estava passando quando Bartimeu, o cego, ele era cego e mendigo. Ele era filho de Timeu. Ele estava assentado à beira do caminho. Jesus e os discípulos e a multidão atrás, eles estavam passando por esse caminho e o cego, ele ouviu que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali e ele pôs-se a chamar Jesus. Ele chamava Jesus: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas muitas pessoas que estavam ali, perto do cego, repreendiam ele, falavam para ele que se calasse e parasse de querer incomodar a Jesus. Mas ele cada vez gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, Jesus, ele parou e Jesus disse para os discípulos: Chama ele. Então, o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama.
os discípulos foram falar para o cego que Jesus estava chamando ele, porque Jesus ouviu ele gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus pediu para os discípulos e chamar eles. Os discípulos foram, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E esse cego, ele estava com essa capa. Essa capa hoje seria uma blusa de frio. É a capa que eles usavam naquele tempo, porque o lugar que eles estavam, o país, era um lugar frio. Deu um salto e foi ter com Jesus. E Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E o cego responde para Jesus: Mestre, que eu torne a ver. Ele responde para Jesus que ele queria ser curado. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Jesus cura o cego de Jericó e ele segue Jesus também junto com a multidão que já seguia Jesus pelo caminho. Jesus, ele curou o cego de Jericó e ele também é o mesmo hoje. Ele é o mesmo que curou esse cego. Ele é o mesmo que fez outras curas, fez várias curas. Ele é o mesmo que ressuscitou a filha de Jairo. É o mesmo que ressuscitou Lázaro. Jesus Cristo. Ele curou a sogra de Pedro. E ele curou várias pessoas. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo Jesus. Hoje no presente, ele era no passado, e no presente ele é o mesmo, Jesus Cristo. Ele cura, ele curava no passado, ele cura hoje, ele não mudou. O que muda são costumes de homens, o que muda são gerações, são os povos que mudam. Deus permanece sendo o mesmo, Jesus Cristo. Ele é o mesmo que curava no passado e pode curar você aonde você estiver, em qualquer lugar da terra. Não importa quem é você, não importa se você está na cidade ou no campo. Jesus, ele pode curar você em qualquer lugar. Jesus não precisa de um dia especial para curar você. Jesus pode curar você qualquer dia, um dia comum. Jesus pode estar curando você aonde você estiver. Você pode estar na sua casa. Jesus, ele vai ao seu encontro para curar você. Você pode estar em um hospital. Jesus vai ao seu encontro para curar você. Você crê que Jesus pode te curar? Ele curou o cego de Jericó e fez muitas outras curas e ele não mudou. Ele é o mesmo. Jesus Cristo é o Filho do homem. Ele é o Filho do Deus vivo e ele veio para ajudar você. Ele veio para dar vida e vida com abundância. E ele veio para te ajudar. O destruidor que veio para matar, roubar e destruir. Esse é Satanás, é o diabo, é Deus desse século que cegou a visão de muitos. Mas Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus e ele veio para te dar vida e vida com abundância. Você crê em Deus? Você crê que Jesus é o mesmo? Que ele curava no passado e ele cura ainda hoje? Ele não mudou. Ele é o mesmo.
seguia Jesus multidões e muitas pessoas eram curadas por Jesus. Nem todas as pessoas eram curadas por Jesus, porque não eram todas as pessoas que tinham fé e acreditavam em Jesus, como acontece hoje na Terra. Não são todas as pessoas que são curadas também hoje, porque não são todas as pessoas que têm a fé em Jesus, não são todas as pessoas que acreditam que Ele curar, mas Ele cura, porque Ele é o mesmo que curava no passado, Ele é o mesmo hoje. Jesus não mudou e Ele não vai mudar. Jesus Cristo, Ele é Deus eterno, Ele é Deus de eternidade em eternidade. Ele é o mesmo. Jesus é o mesmo no passado, no presente e no futuro será o mesmo. Deus não muda, quem muda são os povos da terra. Você acredita que Jesus pode ir ao seu encontro e curar você? Chame Ele, chame Jesus Cristo para a sua vida, aonde você estiver, em qualquer lugar da terra. Você pode estar muito doente em algum lugar e achar que para você não tem mais a esperança. Coloque a sua esperança em Deus, em Jesus Cristo, porque pode haver ainda para você uma esperança se você colocar a sua fé em Jesus, porque tudo é possível para aqueles que crê em Deus. Glórias e glórias a Deus. Glórias e glórias a Deus. Jesus, Ele pergunta para você, onde você estiver, você que está precisando de uma cura, Ele pergunta para você o que vocês querem que Ele faça. Ele está perguntando hoje o que vocês querem que Ele faça. Se você responder para Jesus que você quer ser curado, Ele vai curar você hoje, aonde você estiver, seja na cidade, no campo, em casas, em apartamentos, em mansões, em hospitais. Responda para Jesus o que você quer que Ele te faça, que Ele vai fazer, porque Ele é o mesmo Jesus que curou os povos, as pessoas no passado e cura ainda hoje, porque Jesus Cristo, Ele não mudou. E Jesus fala no final para o cego, Jesus falou para ele: vá, a tua fé te salvou. O que curou o cego foi a fé dele em Jesus. Ele não enxergava, mas ele viu o barulho das pessoas passando no caminho, ele viu, ele escutou. Ele não enxergava, mas ele ouvia, ele escutou o barulho das pessoas no caminho e ele percebeu que ali passava Jesus. E pela fé ele foi curado e ele voltou a enxergar, porque a pessoa, mesmo sendo cega, ela percebe o barulho quando está passando perto uma multidão. E ali estava passando uma multidão de pessoas perto e ele escutou e ele percebeu que Jesus estava passando ali. E então ele chamou Jesus: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele chamou, mesmo sabendo que Jesus poderia não escutar, porque estava uma multidão ali com Jesus. Mas Jesus escutou o clamor do cego e respondeu a ele, curando ele. Jesus curou e Jesus curou ele pela fé dele, porque Jesus fala: a tua fé te salvou, a tua fé foi que fez que você ficasse curado, e é a fé de vocês que faz vocês ser curados onde estiver, em qualquer lugar da terra.
Quem cura é Jesus Cristo. Ele curava no passado e cura ainda hoje em toda a terra, porque Jesus Cristo, ele não mudou, mas para ele curar você, você tem que ter a fé nele, porque tudo é possível para aqueles que creem em Deus. Tudo é possível para aqueles que acreditam em Deus e têm a fé em Deus. Glórias, glórias e glórias, glórias e glórias a Deus. Glórias e glórias ao nosso Senhor, que sempre o nosso Deus seja louvado em toda a terra. Jesus fez muitas curas e continua fazendo ainda hoje em toda a terra, porque ele não mudou. Fiquem com essa palavra que veio do Espírito Santo de Deus. Glórias, glórias e glórias a Deus.